Você já ouviu aquela frase famosa: nós trabalhamos em empregos que odiamos para comprar porcarias que nós não precisamos? Essa frase é a mais pura verdade. Você já parou para pensar que dinheiro ele é só um nome chique que inventaram para poder dizer horas de vida? Não? Tá. Então vamos lá. Vamos considerar uma pessoa que ganha 5.000 reais por mês, ok? Essa pessoa ela vai trabalhar um total de 8 horas por dia, de segunda a sábado, trabalhando em média 26 dias todos os meses, para a gente fechar esse exemplo aqui, tá? Então, a hora de trabalho dessa pessoa ela vai ser dada como? Pelo salário dela, dividido pelos dias trabalhados, dividido pelas horas trabalhadas de novo. E aí, nesse exemplo, essa hora trabalhada vai ser igual a 24 reais. Então, por exemplo, para comprar um iPhone, todo mundo gosta de iPhone, é o sonho de muita gente, celular top. Essa pessoa vai lá na página oficial da Apple hoje, procura, acha um telefone R$ 11.600, um dos melhores. Essa pessoa ela vai gastar 480 horas, ou o equivalente a 20 dias inteiros de trabalho, né? E sem considerar as horas de sono, né? Os descansos e tudo mais. Ou seja, na prática, ela vai levar muito mais tempo. Agora, imagina que essa pessoa ela contraiu uma dívida quando ela foi comprar esse telefone, porque ela passou isso no crédito, tá? E aí, em dado momento, ela vai deixar atrasar essa fatura, algum motivo, atrasou. E ela pensa, pô, não, tranquilo, nada demais, vou trazer aí, vai, 5 dias, ok. E aí ela acha que isso não é tão importante, né? Mas ela vai pagar juros por isso. E nesse caso, ela simplesmente vende as horas de vida dela por nada. Porque, por exemplo, o que ela tá falando é literalmente, não, tudo bem, eu só perdi, vai 4 dias de vida a troco de nada, entende? Simplesmente porque ela deixou para juros isso aí, deixou para o banco, né? E isso são horas de vida que ela vai ter que trabalhar para repor aquele gasto. Faz sentido? E a questão é que quando a gente começa a olhar sobre essa ótica, a gente toma mais cuidado com as coisas que a gente compra. E aí a gente aproveita também muito mais o nosso tempo de vida, porque a gente acaba percebendo que o tempo ele é muito escasso. As nossas horas elas não são infinitas, muito pelo contrário. No geral, quando a gente é mais novo, aí sim a gente tem essa impressão, né? Lembra quando você era criança lá, por exemplo, nas suas férias? Não parecia uma eternidade? Meses, não parecia anos? Pois é. Mas é só você conversar, cara. Pega e senta com uma pessoa de 80 anos. Pergunta pra ela quanto custa uma hora de vida. E ela vai te dizer que é muito caro, é muito importante pra ela. Provavelmente ela vai te dizer também que a vida dela passou, ela nem percebeu quando assustou, pô, tava com 80 anos. Com quantas pessoas você já não ouviu falando isso, né? Tão normal, na verdade. E isso é só uma hora, né? Que eu tô falando. Agora, imagina quanto custam os 20 dias daquele exemplo do telefone. Tá, mas a ideia aqui não é você ficar paranoico toda vez que você for comprar alguma coisa, não é isso. Né? Na verdade, é apenas entender essa relação, tomar mais cuidado com as armadilhas que tem por aí, porque são várias. E, beleza, se você não está convencido, você acha que não, peraí, mas não é bem assim, né? Acho que eu tô falando não tem muito sentido, não, você está falando groselha, abobrinha. Cara, eu te convido a refletir então, por que que existem algumas pessoas que são tão ricas no mundo? Você já parou para pensar nisso? Provavelmente sim, né? Mas vamos olhar para dentro, não precisa extrapolar muito, tá? Só a nossa população, ela tem aproximadamente 215 milhões de pessoas. E você sabia que no Brasil, 70% dessa população recebe até 2 salários mínimos por mês? 90% da população recebe menos de R$ 3.500 por mês. E essa disparidade ela vai ficando ainda maior nos patamares mais elevados da sociedade. Ao passo que 1% da população brasileira, né, tem uma renda igual ou superior a R$ 20.000 por mês. Existe, inclusive, uma calculadora que é muito interessante, que ela mostra, né, em qual extrato da população você se encontra, considerando toda a sua fonte de receita mensal, né, e também onde você está posicionado geograficamente. É muito interessante. Mas, voltando aqui, no Brasil inteiro, aí estou puxando agora dados de 2024, recentes, existiam 69 bilionários. Quando você soma a fortuna dessas 69 pessoas, a gente chega num número surpreendentemente grande de 230 bilhões de dólares que essas pessoas têm sozinhas. Mas o mais curioso ainda é ver que 14 pessoas do total de bilionários, que é aproximadamente 20% de todos eles, elas concentram entre si 137 bilhões de dólares, que equivalem a aproximadamente 60% da fortuna de todos os bilionários, todos os magnatas brasileiros juntos. Tá? E esse comportamento ele foi
foi percebido e analisado por um economista italiano lá atrás, que se chamava Vilfredo Pareto. Ele descreveu que 80% dos efeitos tendem a vir de 20% das causas. E aí, né, deu-se a origem, então, do que é conhecido como o princípio 80-20, ou então o diagrama de Pareto, como ele é muito popularmente chamado. Mas por que eu estou te trazendo essa curiosidade? O que isso tem a ver com você? Bom, tem algo em comum entre essas pessoas, né? Essas 69 pessoas. Todas elas compreendem muito bem o tempo, né? O valor do tempo, que é aquilo que a gente já conversou. Então, perceba que eles têm realmente em comum essa visão sobre o tempo. Então, para resumir aqui, a gente pode dizer que o homem mais rico, ele nada mais é que aquele que conseguiu fazer o melhor emprego do seu tempo, a melhor gestão do tempo, por assim dizer, dentro de uma escala finita, e aí por escala finita entende-se aqui como a nossa vida, e onde ele teve o melhor resultado possível, certo? E é interessante porque quando a gente coloca sob essa perspectiva, a gente percebe também que o dinheiro, nesse caso, ele entra apenas como uma consequência. E eu não quero te comparar aqui com um bilionário, eu não estou querendo dizer que você deve sonhar em ser um, né? Mesmo porque isso exige abdicar de muitas coisas, ou então ter a sorte de ser um herdeiro. E sim, no Brasil a gente tem muitos herdeiros bilionários. Hoje, 40% desses bilionários brasileiros, eles herdaram a sua fortuna, né? Ao passo que os outros 60%, eles realmente tiveram que pensar fora da caixinha, né? Tiveram que deixar de ser meros vendedores de hora, porque o dia deles tem só 24 horas, assim como o da gente. E eles tiveram que se especializar em negócios altamente escaláveis, que não dependem deles para se vender e funcionar sozinhos, né? Mas o meu intuito não é falar sobre isso aqui, eu não quero levantar um debate sobre o que você pensa a respeito da ambição, da prioridade deles, não, nada disso. A questão, na verdade, é que cada um conhece o tamanho da sua ambição, o que está disposto a fazer, aonde quer chegar, mas nem sempre sabe como e às vezes nem se prepara para isso, certo? Então, o que eu quero que você entenda, em suma, é que definitivamente não é possível atingir os seus objetivos sem colocar em prática um plano estratégico que vai te dizer com clareza como e quando você vai atingir os seus sonhos, certo? E principalmente qual que deve ser o 80-20 desse plano estratégico, porque eu já deixei claro para você que de todos os seus esforços, apenas 20% vão ser responsáveis por 80% dos seus resultados. E isso se traduz automaticamente no atingimento dos seus objetivos. Faz sentido? Então, cara, se você erra em alocar os 20% dos seus melhores esforços, cara, você errou tudo, né? Então, tira o dinheiro desses 69 bilionários hoje, distribui ele aí igualmente entre todos os brasileiros. Loucura. Mas amanhã você vai ver o dinheiro voltando para a mão desses caras de novo. Por quê? Porque esses caras fazem mágica, o imã deles, o bolso deles tem imã, entende? Não, porque eles entendem o que eles fazem. Eles sabem que o dinheiro não aceita desaforo. E acima de tudo, eles têm know-how. Ou seja, é o mais importante, o conhecimento. Porque isso ninguém tira deles. Então, definir um planejamento financeiro estratégico que vai te colocar no caminho para atingir todos os seus objetivos. E aí eu falo em ordem de prioridade, né? De forma factível, com prazo, com segurança, além de um acompanhamento que não vai deixar você se desviar da sua rota, que vai afiar a sua lâmina e que vai te auxiliar a mudar de direção do barco, mudar a direção do barco quando for preciso, certo? Nisso eu posso te ajudar. E tá vendo esse cara aqui? Eu não vou tomar os seus cartões de crédito, eu não vou dizer o que você deve, o que você não deve fazer. Isso é uma escolha sua, entende? São os seus objetivos. Na verdade, é muito pelo contrário. Eu vou te mostrar que esse cara, ele pode ser o seu melhor amigo, dependendo da forma com que você utilizar. E como que eu vou fazer isso? Né? A essa altura, obviamente, é o que você deve estar perguntando. É simples, só que não é fácil. Eu vou construir todo um planejamento financeiro 360 personalizado para você. Mas como assim, Victor? 360, planejamento? Que história é essa? Cara, existem 4 pilares no planejamento financeiro que são essenciais. Primeiro, a gestão de um fluxo de caixa pessoal. Você tem isso hoje? Segundo,
a proteção estratégica de patrimônio. Terceiro, um plano de investimento pessoal. E aqui eu não estou falando você sai comprando ação, porque fulano falou, ciclano falou, seu barbeiro falou. Entende? Não estou falando disso. Quarto, o crescimento e a expansão inteligente do patrimônio. Certo? Então, quando você levanta esses 4 pilares, automaticamente você blinda sua vida financeira. E, sinceramente, se for olhar até aqui, nesse ponto específico, eu literalmente acabei de te entregar o ouro. Se você quiser, você pode fechar esse vídeo aqui e colocar isso em prática. Cara, cá entre nós, não vai ter erro. Se você souber executar, você vai atingir os seus objetivos. Não tem nada de mágico aqui no que eu estou falando. Não é nada novo. É simplesmente fazer o que precisa ser feito. Tá, mas agora peraí. Você entendeu quais são os 4 pilares. Você entende que você não nasceu lá dentro dos 40% dos bilionários que são herdeiros, né? Então, automaticamente, você sabe que o sucesso do seu futuro financeiro e talvez da sua família também, ele depende única e exclusivamente de você. Mas, detalhe, ponto muito importante, você não sabe como vai colocar isso em prática. Então, eu vou te ajudar. Simples. Eu vou literalmente pegar na sua mão e vou te mostrar. Eu vou fazer junto com você, como ninguém nunca fez antes, o seu planejamento estratégico, entende? Na escola ninguém fez isso com você. Seus pais não fizeram isso com você. A vida não fez isso com você quando você tinha lá seus 18 anos. Eu vou te apresentar estratégias para um planejamento de aposentadoria. Planejamento de viagem. Para onde você quer viajar? Quando? Como? Com quem? Planejamento para casamento, para os filhos, para intercâmbio, planejamento para empresa, planejamento tributário. Você quer pagar menos imposto? Um orçamento doméstico, aquisição de bens, seja lá carro, casa, apartamento, sucessão patrimonial, holding. Já ouviu falar em holding? Inventário, a dor de cabeça que é fazer um inventário. Já pensou ter um plano concreto para escapar disso? Na sua ausência, os seus familiares não lidarem com essa dor de cabeça, que já vai estar tudo bem desenvolvido, com um custo infinitamente menor. Faz sentido isso para você? Você gostaria de conhecer uma estratégia dessa? Gestão de dívidas, blindagem patrimonial, enfim. Tudo isso, cara, eu vou pegar tudo isso, eu vou entender o seu momento. Não é o momento do José, tá? Não é o momento da Maria, não é o momento do Carlos, é o seu momento, o seu contexto. Eu vou pegar isso e aí, junto com você, nós vamos desenhar o seu planejamento 360. E, cara, agora vem cá. Pensa, presta bem atenção. Você chegou até aqui, certo? Você assistiu esse vídeo. Você entende o valor disso? A oportunidade? O que você pretende fazer agora quando você for sair desse vídeo? Tá? Diante de tudo que eu te falei. Você tem literalmente a oportunidade de mudar agora o rumo que a sua vida financeira está tomando, certo? Então, pensa em todas as coisas que você foi aí imaginando enquanto eu estava aqui falando nesse vídeo, tal. Saindo daqui, quando você for abrir sua conta bancária, por exemplo, você vai ficar mais feliz ou você vai ficar mais triste do que você está agora? Quando você for abrir as faturas do seu cartão de crédito, você vai tomar um susto, vai coçar a cabeça. Ou você vai fechar o aplicativo e vai dormir tranquilo essa noite. Faz sentido? Então, cara, fica tranquilo, calma. Tá, calma, porque não importa qual que é a resposta que você deu para essas perguntas. Independentemente disso, se foi positivo, se foi negativo, qualquer que seja esse feedback, sempre tem como melhorar. Sempre tem como melhorar. Então, seguinte, vamos fazer um combinado? Eu e você. Vamos fazer um combinado eu e você. Eu vou te dar uma tarefa bem simples, muito simples. Larga tudo que você vai fazer na sequência, que você estava planejando fazer, se concentra nisso. Presta atenção, você vai fechar esse vídeo e aqui embaixo você vai preencher o formulário, ou então vai clicar, não sei, no botão do WhatsApp para agendar uma consultoria comigo. E vem tranquilo, eu não vou te cobrar e eu não vou te forçar nada, certo? Aliás, se essa consultoria ela não for para você, pensa, eu vou ser o primeiro a te dizer isso. Faz sentido? Então, nós vamos sentar, eu vou entender o seu contexto, aí eu vou te entregar uma proposta personalizada de como que você vai atingir cada um dos seus objetivos e depois a gente dá o start no que vai ser a sua mudança daqui para frente. Tá ok? Estamos combinados?
Então, maravilha. Cara, não perde tempo, não perde tempo. Aproveita a oportunidade, vamos trocar essa ideia. Vai aqui embaixo, clica lá e eu tô te esperando do outro lado.